Este é um vídeo do Grupo de Pesquisa de Metamateriais em Estruturas MSU, integrado ao Laboratório LabFIS da Universidade Federal de Itajubá. A aula do dia de hoje será a montagem de um exemplo base que servirá de guia para explicar conceitos fundamentais durante o aprendizado da ferramenta Fortran. O problema que será montado será denominado problema base e servirá para explicar alguns conceitos fundamentais. Assim, utilizaremos esse exemplo guia para, inicialmente, afirmar as informações que já foram passadas em outros vídeos, como a realização da leitura de dados, os types, ou as variáveis de variáveis, os módulos e a criação de vetores. Então, nesse exemplo agora, estarão alinhados todos esses conceitos já explicados em vídeos anteriores. O objetivo, além de reafirmar esses conceitos já vistos, é justamente também introduzir conceitos novos, como o uso do self, ou a variável própria de cada módulo, o conceito de pointer, que é o denominado ponteiro, e vai servir justamente para não repetir informações ou vincular informações que estão em diferentes módulos, ao módulo do qual está definida a minha nova variável. E justamente essa vinculação é feita através da associação que existe entre módulos, que é o último objetivo desta sessão. O problema que montaremos será uma treliça ou uma estrutura de barras utilizada dentro da análise estrutural, conformada por 3 barras e 3 nós. Primeiro nó, aqui embaixo, segundo nó, aqui em cima, e à direita o terceiro nó. E os elementos ou as linhas que vinculam esses nós serão denominados aqui de elementos. Temos o elemento 1 que vincula do nó 1 ao nó 2, o elemento 2 que vincula do nó 2 ao nó 3 e o elemento 3 que vincula do nó 3 ao nó 1. Então são 3 nós no total e 3 elementos, o que define essa minha treliça plana. Vamos explicar a estrutura que será trabalhada nos módulos e os types de cada um desses módulos para essa nossa treliça bidimensional. Inicialmente, eu costumo trabalhar uma estrutura main ou um programa main, que é aquele que inicializa meu programa e define o arquivo de entrada de dados. Então, nele, eu vinculo ao meu programa o exemplo 1, que é o arquivo de entrada de dados, ou meu arquivo txt normalmente. Esse arquivo de entrada de dados vai ter a seguinte estrutura. Como já sabemos, o sinal de admiração, certo? Ele vai comentar, esse sinal aqui, ele vai comentar os nossos testes. Então, todo que antecede desse sinal aqui, ele significa um comentário, mesmo no arquivo de entrada de dados. Então, essas duas primeiras linhas aqui são linhas de comentário explicativas. Então, na minha leitura, eu vou passar por elas sem armazenar. Depois vou ter o número de nós, que no meu caso são 3. Esse dado precisa ser armazenado dentro do meu programa. O número de elementos precisa ser armazenado e as coordenadas de cada um dos nós. E, logicamente, a incidência. O que seria a incidência? Para cada um dos elementos, o nó inicial e o nó final desse elemento. Então, podemos ver que o nó inicial, por exemplo, do elemento 1 é 1 e o nó final é o 2. O nó inicial do elemento 2 é o 2 e o nó final é o 3. E assim para todos os elementos. Outro módulo que acostumo a definir é o problema estrutural. Esse problema estrutural representa a estrutura central do meu programa.
Nele, eu vou fazer a chamada de todos os outros módulos e a convergência de informações. Então, esse problema estrutural vai ser usado inclusive pelo main. Todos os types e as subroutinas que são chamadas no main são definidas dentro do problema estrutural. Temos outros dois módulos que vão ser utilizados nesse exemplo base aqui, que são os módulos dos nós e os módulos dos elementos, que também vão ser chamados dentro do problema estrutural. Com uma particularidade, o módulo de nós também vai ser utilizado dentro do módulo de elementos. E aqui que entra a associação que vamos aprender durante essa sessão aqui. O módulo de nós vai ter o seguinte type, que seriam as informações que todo nó requer para ser definido. Por enquanto, o módulo de nós vai ter unicamente duas informações: o identificador e as coordenadas de cada nó. O que seria o identificador? O número sequencial que define cada nó, definido aqui entre parênteses, certo? O identificador desse nó aqui é o 1, o identificador desse nó aqui é o 2, o identificador desse nó aqui é o 3. O identificador é uma variável inteira, certo? Ele vai ser um número inteiro. E as coordenadas? São as coordenadas na direção 1 e na direção 2. Eu armazeno elas dentro de um vetor de dimensão 2, certo? Que ele vai ter na primeira posição a coordenada 1, normalmente a gente conhece essa como coordenada x, e na direção 2 aqui vai estar armazenada na segunda posição. Então, essa coordenada x aqui, ela é um vetor de duas posições. Na posição 1, a coordenada 1, na posição 2, a coordenada 2, que normalmente a gente conhece como x e y, só que aqui armazeno nas posições 1 e 2. Então, cada um desses nós tem um identificador e uma posição. Por exemplo, para o nó 1, a coordenada 1 é 0 e a coordenada 2 é 0. Então, elas vão estar armazenadas num vetor real de duas posições. E o identificador desse nó é um número inteiro denominado 1. Para o nó 2, temos as coordenadas, a coordenada 1 e a coordenada 2 armazenadas dentro desse vetor, que é um real, certo? E temos o identificador, que é o número 2. Aqui. Analogamente, temos para a coordenada, o nó 3, as suas coordenadas e seu identificador. Os elementos, por enquanto, nesse exemplo base, vão ter as seguintes informações. O identificador, certo? Que seria esse número aqui em parênteses quadrado, certo? Cada elemento tem seu próprio identificador. O número de nós por elemento, isso aqui é visando a futuro, quando vocês façam seu programa, por exemplo, de elementos finitos, e possam ter mais de 2 nós ou 3 nós por cada elemento. E a incidência, que seria a ordem de como esses nós estão distribuídos dentro de cada elemento. Então, por exemplo, para esse elemento 1 aqui, temos que o número de nós é 2, certo? E a incidência ou a ordem dos nós que estão distribuídos nesse elemento é a seguinte: o nó 1 e o nó 2, que seriam o nó inicial e o nó final. E dentro dessa variável nodes, aqui eu vou fazer uma referência às informações que estão salvas dentro do meu módulo de nós. Então, aqui eu vou precisar fazer uma associação dos módulos. Ou seja, eu não vou querer repetir quais são as coordenadas do nó aqui e qual é o identificador do nó. Eu já tenho a incidência. Então, para o elemento 1, eu sei que o nó inicial é 1 e o nó final é o 2. Eu só armazeno esse número inteiro ali, que seria o nó inicial e o nó final. Se eu quero saber as coordenadas, eu vou ter que procurar dentro do meu módulo de nós aqui. E aí eu vou fazer uma associação.
eu vou falar para o meu módulo de elementos o endereço de onde estão armazenadas as informações do nó1, sem precisar repetir essas informações. E mesma coisa do nó2. Eu vou falar, todas as informações do nó2 estão armazenadas aqui nesse módulo nosso. Então, esse type elemento ele vai contar para o elemento 1, o identificador é o nó1, a incidência vai do nó1 até o nó2, então o identificador é um número inteiro, a incidência é um número inteiro de duas posições ou um vetor, certo? E os nós vão ser do type nodes, certo? E ele vai armazenar duas posições aqui. Na primeira posição vai armazenar o identificador do nó1 e as coordenadas do nó1, ou seja, ele simplesmente vai olhar o endereço do nó1 aqui. E na posição 2, ele vai armazenar o type node 2. Então ele vai olhar o identificador do nó2 e as coordenadas do nó2. Mesma coisa para o segundo elemento. O identificador vai ser o nó2, o elemento 2, desculpa. O número de nós por elemento vão ser 2. A incidência vai ser iniciar no nó2 e vai terminar no nó3. E os nós vão ser as informações que eu tenho aqui armazenadas no nó2 e as informações que eu tenho armazenadas no módulo de nós do meu nó3. Aqui, então, mesma coisa, o identificador seria o 3, a incidência seria do 3 a 1, certo? Do nó3 aqui para o nó1. E, finalmente, temos o type problem, que seria o type, ou as variáveis, do meu módulo problema estrutural. Então, nesse módulo, eu vou armazenar o número de nós que eu tenho por estrutura. Então, esse problema estrutural aqui já trabalha as variáveis numa forma global. Então, eu tenho 3 nós na minha estrutura e eu tenho 3 elementos também nela. E aí eu vou ter os módulos, ou as variáveis dos módulos de nós e as variáveis dos módulos de elementos, certo? Essas variáveis, então, vão ter todas as informações, ou vão ser uma subestrutura, uma árvore das informações que eu tenho armazenadas dentro dos meus módulos.